Então, assim, quanto mais cair, melhor. A pegada é essa. A gente torce realmente para cair. Claro que a gente não deseja nenhum tipo de pandemia, que foi o que aconteceu. A gente não deseja que ninguém morra em função disso, é óbvio. Mas, assim, acontece que os governos fazem porcaria constantemente. O pessoal abre a boca lá em Brasília, acaba caindo a bolsa. Então, assim, a gente acaba se aproveitando desses momentos, né? Então, o que a gente quer é comprar boas empresas, trazer boas empresas para dentro. É tudo o que a gente quer. Então, foco em número de ações. Caiu muito o Bovespa, legal que é bem provável que vai levar um monte de empresas que a gente gosta para baixo também. Esses são os melhores momentos. Então, a gente compra. Quando o seu foco é número de ações, então você, sei lá, você quer ganhar, um exemplo, vai, R$ 3 por mês. Você identificou que uma ação paga 3 mil reais por mês, você identificou que uma ação paga R$ 3 por ano, você quer ter 10 mil ações dessa empresa. Quanto mais barato ela ficar, mais você compra. Então, a pegada é essa, é tão simples quanto isso. E a galera, o problema é, obviamente, que a galera é muito emocionada, né? A galera, pô, começa a ver bolsa caindo e fica com medo, quando na verdade deveria postar um monte de jacaré aí no YouTube e sair comprando boas empresas, né? É o melhor momento para que você seja cada vez mais sócio dessas empresas. E isso acontece quando a bolsa desaba, quando a bolsa despenca, fica muito melhor. Então, você compra é melhor você comprar um Banco do Brasil a R$ 50 que pague, sei lá, R$ 5 por ano de dividendo, ou você comprar o mesmo Banco do Brasil que paga R$ 5 por ano de dividendo a R$ 25. É Exatamente. melhor você comprar R$ 25. Agora, nem sempre é fácil, porque tem o fator estômago, né, cara? Então você vai lá comprar e dá aquele medo, principalmente para quem é iniciante, né? Eu costumo dizer que tanto o iniciante como o avançado, eles podem ter as mesmas carteiras, focadas nos setores bons, setores best, que são bons setores da economia. Então, um cara que está avançado na bolsa... Eu tenho 19 anos de bolsa de valores e eu tenho, basicamente, empresas que são do beabá do mercado. Banco, energia, saneamento, seguro, acabou. Eu acho que é muitas ações de poucas empresas que acabam pagando os boletos e fazendo com que a bola de neve continue girando. Claro que isso é uma construção, é um trabalho de formiguinha, não acontece do dia para a noite. Sim. Mas acontece, né, cara? Então, esses movimentos que acontecem, para nós, é gratificante. A gente quer que caia mesmo, né? O ideal seria que continuasse caindo aí. Quanto mais cai, maior o número de ações, maior o dividendo que você tem, que você vai acumulando, né? Essa é a pegada. Infelizmente, nem sempre é assim. Hoje a bolsa subiu pra caramba, por exemplo. Faz parte do negócio, é assim que funciona, né? Mas eu recomendo que as pessoas não olhem para o Ibovespa, né? E olhem para as empresas que você tem metas em número de ações e verifique se elas estão caindo, se elas estão em bons preços para serem adquiridas. Acho que essa é a pegada, essa é a maior mensagem para o investidor, tanto para o iniciante quanto para o avançado. O avançado já sabe disso, né? Mas Eu o acho iniciante... também. Eu acho que se os caras têm foco para longo prazo e estiver aportando em boas empresas, não tem segredo. A Bolsa de Valores, olhando o cenário atual e pensando nos próximos meses, tá barata? Eu acredito que sim. Se você for olhar pura e especificamente números, você vê que tem muitas ações baratas, né? Acho que há 2 ou 3 anos eu vim aqui atrás, né? 2 anos atrás, mais ou menos, eu falava de Banco do Brasil, quando ficou orbitando aí por volta dos R$ 30 e ficou por muito tempo orbitando os E a R$ 30, gente falando né? que tava barato. A gente falando e comprando, né? Principalmente. Sim. Então a gente não dá recomendação de compra, mas a gente fala o que a gente tá fazendo, né? Então, Barato e pagando dividendo. pagando bons dividendos lá, largada. Ficou 3 anos assim. 3 anos Ninguém assim. queria. Tem gente que fala que a estratégia do Barsi é temporal, né? Só funcionou porque ele começou em 1970, né? Mas na prática, você volta alguns anos atrás e ainda hoje, inclusive, você vê boas oportunidades a preços muito bons. Se você olhar, você pega o próprio Banco do Brasil hoje, que subiu pra caramba em relação àquele período, você pega dezembro, subiu cerca, talvez, de 50%, é um pouco mais, né? Deve estar uns R$ 50 orbitando aí. Você vê que o valor patrimonial do banco está na casa dos R$ 55, ou seja, ele sequer vale o próprio valor patrimonial. Pagando 40% de payout, que dá mais ou menos uns 10% de dividend yield limpo, livre de impostos na cabeça lá. Então, assim, usando 60% para crescer, para continuar crescendo. Então, assim, é uma ação que, na minha visão, continua sendo uma oportunidade. Agora, eu ainda não venci um negócio chamado memória de mercado. É muito difícil para o investidor de longo prazo vencer essa caceta de memória de mercado. O que seria a memória de mercado? Memória de mercado é exatamente você comprar por 3 anos uma ação a R$ 30 que pagava um bom dividendo, ela sobe para R$ 50, continua pagando um bom dividendo, mas você tá com aquela memória alavancada alavancada não, né? Enfincada lá naqueles R$ 30, né? Cara, mas acho que não é só você. Eu Todo também mundo. tenho isso. Você também tem isso. Porque assim, a empresa continua barata? Continua. O Continua. valuation mostra isso. Mas você fala, putz, ela esticou, sei lá, 50%. Isso. Em 6 meses. Sim. Caramba, cara.
mas eu comprava ela 30. Será que agora eu vou pagar quase 50? Não é péssimo isso aí, cara? O sentimento é um sentimento estranho. Mas pra quem tá aqui nos ouvindo e nos vendo, saiba que é normal. Ó, investidores mais experientes Sim. também têm essa sensação, a Sim. dúvida. Será que é hora de comprar ou subiu demais? Sim. A base de uma carteira, de uma boa carteira previdenciária, na minha visão, é banco e energia. E eu acredito cegamente que se você for um investidor, que você só tiver banco e energia, quando eu falo banco, é os bancos tradicionais, tá? Não são os digitais. Até que porque Você não gosta dos bancos não, eu digitais? não invisto em nenhum banco digital. Eu tenho Itaú também através da Itaúsa, né? Acredito que não esteja num momento tão bom agora, mas eu acho que os bancões, eles são monopólios, né? Então eles acabam tendo, sei lá, 84% do crédito nacional, isso acaba deixando eles numa posição muito forte em relação aos bancos digitais, né? Sim, Então, com certeza. mas assim, eu acho que tem espaço também para os bancos digitais, não desmerecendo esses bancos. Eu acho que tem espaço para eles foram desbravadores de uma certa forma, mas é muito difícil você ganhar essa competição com o banco muito tradicional. dinheiro, né, cara? E cash is king, né? Quem tem dinheiro é rei. Se ele Exatamente. quiser, ele compra o vizinho. Então é muito difícil. Assim, sei lá, você pega o banco digital do Itaú, é o IT. O Itaú tem um banco digital. Eu ficaria mais tranquilo se o meu dinheiro ficasse no banco digital do Itaú do que num outro banco, né? Porque você tem o Itaú por trás. Eu acho que assim, o segmento de alta renda, o pessoal mais conservador, eu não vejo essa pessoa colocando dinheiro no banco digital, porque banco é fidúcia, né, André? Uhum. Banco é fidúcia, você não vê as pessoas, sei lá, colocando dinheiro num banco que não tem agência, por exemplo, né? Exato. Eu acho isso meio difícil, isso deixa o banco numa posição privilegiada. Agora, em relação às elétricas, que você me perguntou, eu sou meio clubista com as elétricas, sabe, André? Eu tenho a Taesa, que eu compro desde 2014, uma empresa. Todo mundo tá falando mal da Taesa. Essa é a parte boa. Eu sempre gosto de empresas que tá todo mundo falando mal de alguma forma. A Taesa, ela tá com uma dívida ela tá bem alavancada em termos de dívida, 3,7 mais ou menos. É uma empresa que não diminuiu seus dividendos nos últimos anos. Ela tem alguns projetos em construção que ela precisa entregar, então, em função disso, ela realmente está um pouco mais endividada. E tem algumas concessões que vão acabar em 2031, 2032, então isso deixa a galera um pouco apreensiva, um pouco receosa. Eu já vi esse filme em 2016, onde também, em 2018 vão acabar algumas concessões, vão ter um corte de 50% e tal. Acontece que as empresas já sabem disso quando elas ganham uma concessão. Então elas já sabem que elas têm 30 anos lá para construir e deixar essa empresa fazendo dinheiro, né? Deixar essas torres fazendo dinheiro, fazendo a manutenção delas. Eu tenho assim, eu sou um pouco clubista pelo fato de eu ter metas em números de ações da Taesa que eu não bati ainda. Talvez ela não fosse a empresa para quem... Na verdade, eu acho que enquanto a Taesa está pagando acima dos 6% de dividendos, isso aconteceu sempre. E é sempre, nos últimos 10 anos sempre, né? Exatamente. Eu acredito que seja um bom negócio para ser estudado, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre fui muito feliz com a Taesa, então é difícil falar mal de uma Taesa. Mesmo caso da Transmissão Paulista, mesmo caso da Alupar. A Alupar talvez esteja numa posição um pouco mais privilegiada, porque os investimentos já foram feitos, em breve ela vai começar a recolher essa grana toda, fruto dos investimentos que ela fez. Mas mesmo assim, eu acho que assim, o setor é tão bom que vale a pena você estudar as 3 empresas desse setor, que são as empresas que a gente chama de pure play, só fazem transmissão, basicamente. A Alupar, acho que não tem um pouquinho de geração também. Mas assim, você tem contratos de tão longuíssimo prazo que vale a pena. E o setor elétrico ainda, principalmente a parte de transmissão, precisa ser muito desenvolvido ainda. Então tem muita oportunidade pela frente. E eu também, se você for fazer um fluxo de caixa descontado, vamos pegar a Taesa, baseado nisso, pode não ser um bom negócio. Acontece que eu volto a falar sempre, André, as empresas são organismos vivos. A Taesa não está lá parada falando, agora vamos morrer, esperar acabar em 2030 os contratos, em 2050 acaba outros, vamos esperar e morrer. Não é isso que está acontecendo. Elas investem, vai ter próximos leilões, elas podem crescer, as empresas, não só a Taesa, podem crescer através de M&As, fusões, aquisições, compras de lotes. Então, assim, tem muita coisa que a empresa pode fazer para crescer. Então, eu apelo sempre ao passado dessas empresas para ter um norte de se eu devo comprar ou não, continuar comprando ou não. Você tem também a memória de mercado. Claro que ela já teve a R$15 em 2015, aí você fica preso. Só que era uma outra empresa, era um outro momento. Aquela empresa já ganhou um monte de outros lotes, ela já tem um outro crescimento. Então, eu acredito que uma empresa que foi boa no passado, ela tende a continuar sendo muito boa no futuro. E isso passa muito, assim, pelas pessoas que estão gerindo essa empresa. Então, assim, sempre foi uma empresa que teve uma disciplina de capital absurda.
Os caras, você vai participar das reuniões, eu convido as pessoas a participar da reunião webcast da Taesa. Você vê os caras falando, eles falam, eles demonstram uma disciplina de capital, de alocação de capital, fulminante, assim. Eu acho muito legal isso. Você vê os caras dando uma declaração, por exemplo, de que a gente não vai entrar em leilão para ganhar, para aparecer no jornal. A gente vai ganhar leilão de transmissão se fizer sentido para o acionista, se trouxer retorno para o acionista. E tá ótimo, é o que a gente espera de uma empresa que vai te dar um longo período de ganhos. Então, é a chamada empresa de viúva, são as chamadas empresas de viúva, né? Que eu gosto muito de ter em carteira, né? Agora, tem outras empresas, tem uma que eu tenho na carteira, por exemplo, que eu tô sofrendo um pouquinho, que é a AES Brasil. Tá. A AES Brasil já é uma geradora. Você adora essa empresa, você adora, né? Também, eu também, a gente gosta muito. A AES é uma belíssima empresa, começou como geradora Tietê lá atrás, em 2005, pagava dividendos absolutos. Aí você fala, por que você compra essa ação se ela não está pagando dividendo? Realmente é um caso que, para mim, acaba destoando um pouco. Mas se você for parar, e eu paro para analisar os últimos 10 anos e o quanto que ela me pagou e gerou de dividendos nos últimos 10 anos. Então eu falo, eu acho que essa empresa merece uma chance na minha carteira. Eu vou mantê-la porque eu acredito que ela vai ter um futuro muito melhor. Está investindo em parques eólicos, uma energia limpa, renovável. Só que não vai acontecer agora. É uma empresa que está investindo também para no futuro gerar resultados melhores, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite, obviamente, só que eu não vou vender simplesmente uma ação porque parou de pagar dividendo por um ano. Talvez eu não compre mais essa ação, mas eu sempre tendo a deixar elas em carteira. Não vendo, assim... Você vende algo? Você costuma vender ação, Baroni? Não, nos últimos 7 anos eu não vendi nenhuma... 7 anos não, eu vendi a Vale, foi a última ação que eu vendi em 2016. Nós vamos falar de Vale ainda. Vamos. Mas a Taesa, ela é uma ação... Me arrependi, tá, André? Me arrependi. Se arrependeu. Agora, a Taesa, ela é uma ação que é, digamos assim, unânime entre todos do AGF, Barsi, Luiz, Felipe, Jean. Sim, muito embora ela não seja a mais... assim, se você for perguntar hoje o que eles comprariam... e eu, até eu mesmo não compraria hoje a Taesa, por exemplo. Você acha que tá cara, Taesa? Eu acho que, assim, ela não tá cara, mas também não tá barata. Ela tá num preço justo, acredito eu. Precisa melhorar o endividamento para dar uma resposta, eu acho. Mas acredito que vai melhorar. É o que eu te falei, os caras não estão pra brincadeira na Taesa. E é assim há muito tempo.